Olá, eu sou o professor Nelson Célio Rocha, professor de Teologia da FAECAD, sou pastor da Igreja Presbiteriana no Brasil, do Presbitério do Rio de Janeiro. Eu sou designado para o magistério, para o ensino teológico, mas tenho refletido muito neste tempo de quarentena, de não só preparar as aulas para a academia, mas resolvi criar este canal para transmitir diariamente uma mensagem para você. Você que já faz parte de alguma igreja, a você que não faz parte de nenhuma igreja, é uma mensagem universal. Aqui não tem um grupo seleto de pessoas, o público-alvo assim é todo ser humano, todo aquela que precisa de uma palavra de orientação neste tempo onde muitas pessoas estão em casa, onde muitas pessoas estão trancadas, muitas não conseguem sair de casa, outras têm que sair de casa para trabalhar. Enfim, estamos vivendo nos últimos 100 anos a maior crise na nossa pátria, no nosso país. Não na história mundial, mas no nosso país. E precisamos de uma palavra de orientação. E a palavra de orientação que eu posso deixar para vocês, primeiro para mim e também para todos aqueles que estão sedentos e precisando de uma palavra, é justamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero trazer esta palavra diariamente como uma forma de edificação, de consolo, sabendo que Deus ele pode falar ao coração das pessoas e confortar os corações, principalmente aqueles que sofrem. E eu gostaria de, neste momento, ler a palavra. Portanto, você vai encontrar aí na descrição do canal, que é uma palavra de Deus no caminho da fé. Então, o primeiro texto e a primeira mensagem que eu quero deixar e quero transmitir para você que está me vendo e me ouvindo, está no livro do Gênesis. Gênesis quer dizer começos, onde tudo começou. É o relato de onde tudo começou. Pois não. Então, aqui, Gênesis 22, de 1 a 14. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho.
perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Meus prezados ouvintes, você que me ouve, o texto é muito instrutivo. E podemos ver no texto bíblico aqui a providência que mantém a vida. A providência que mantém a vida. O cristianismo, ele aborda, ele traz uma mensagem ao mundo de que há um Deus criador, um Deus salvador, um Deus provedor. Ainda que nós não consigamos ver Deus com os olhos físicos, podemos contemplá-lo pela fé. A fé é importante na caminhada cristã, na caminhada humana. Portanto, a palavra, ela fortalece a fé no caminho da vida, no caminho da existência. E afirmar o mundo como obra de Deus é dizer como mantido em efetividade, na prática histórica de vida, uma relação efetiva para com o ser de Deus, que ama profundamente as pessoas, se traduz em cumprimento de bênçãos numa história em que Deus não falha em amar o ser humano. Pois bem, o texto aqui é uma narrativa, como disse, muito instrutiva, uma narrativa do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, e convida a uma reflexão no sentido do reconhecimento de Deus como o Criador e Salvador, mas também fala da obediência da fé. Fé não é algo mágico. Fé não é como se fosse um remédio em doses homeopáticas. Fé significa obediência. É a palavra crer, é a mesma coisa para fé. Obedecer. Aquele filho por quem se iria cumprir a promessa de uma longa descendência, agora lhe ordena o próprio Deus: toma teu filho, teu único filho, único que amas, e o oferecerás em holocausto. Versículo 2. Ora, o Deus que deu a Abraão e Sara um filho, pois Sara era estéril e Abraão era idoso, já não tinha desejos de ter um filho, e Deus prometeu, e aconteceu um grande milagre, porque Deus havia dito para Abraão que ele seria um pai de uma grande nação, lá em Gênesis capítulo 12,
E através de Abraão, essa grande nação abençoaria todos os povos, seria uma bênção para todas as nações da terra, para todas as famílias da terra. E agora parece uma incoerência Deus pedir o único filho de Abraão que daria continuidade ou geraria uma descendência, e agora pede em holocausto, pede a morte daquele único filho. Parece uma incoerência da parte de Deus. Como é possível? Como é possível um Deus desapiedado, inconstante, infiel a si mesmo e aos seus? Tem direito esse Deus de exigir lealdade a tão alto preço? O Deus que fez a Abraão renunciar ao seu passado com lisonjeira promessa de um grande porvir, pode agora lhe cortar toda a esperança de futuro? O que se cabe nessa história aqui é o silêncio, é a hora do silêncio. Ora, Abraão fica em silêncio, simplesmente ele obedece. A realidade na qual estamos inseridos é um espaço de provas e de bênçãos. A história humana, o espaço onde nós habitamos, tem que ter uma história de provas e de bênçãos. E levantou-se Abraão cedo, de madrugada, e foi junto com seu filho, não replicou, e ambos caminhavam juntos para o lugar em que o próprio Deus determinou que ali ele estivesse. E foi o lugar indicado. Mas uma pergunta estava remexendo a cabeça de Isaac, do jovem, que a Bíblia chama de rapaz, o único filho de Abraão. Na sua cabeça havia alguma problemática, inquietações, perguntas, e algo estava remexendo a cabeça de Isaac. Pai, levamos tudo, mas não levamos a vítima. Onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Ele não sabia que ele mesmo seria o holocausto. Abraão agora quebra o silêncio. E eis o diálogo entre pai e filho. Meu pai, sim, meu filho, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão diz para o rapaz, seu único filho, é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. É evidente que Abraão iria até o final. No último instante, intervém o anjo de Deus, que aqui no texto é uma denominação do próprio Deus. E o anjo diz algumas palavras e intervém naquele momento mais crucial. Não estendas a mão contra o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, Abraão, porquanto não me negaste teu único filho. Porquanto não me negaste teu único filho. Isso significa que Deus não quer esses sacrifícios horríveis. O texto também, além de enfatizar a fé e a obediência de Abraão, enfatiza que Deus é um texto muito crítico.
Deus é contra o holocausto de crianças, de oferecer crianças por sacrifícios. Havia um ídolo, havia uma estátua de cobre, oca, e corria fogo por dentro, onde pessoas naquela época de outras religiões ofereciam crianças nos braços de Moloque, e ali eram queimadas, assadas, vivas. Portanto, o texto também é uma contrariedade a todos aqueles que na época ofereciam sacrifícios de crianças. E a obediência a Deus é a prova de que o homem ou a mulher que confia na providência divina sabe que Deus não falha em favor da vida. É claro, o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos tristezas e aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a providência que mantém a vida, em primeiro lugar, tem sua origem no Deus vivo que ama a vida. Deus é a razão de existir todos os elementos naturais. Ele criou todas as coisas, e a nós também. Por isso, nada deve ser visto como simplesmente sobrenatural, porque tudo tem o seu toque divino. A vocação do ser humano é divina, as vocações das nações são divinas, a vocação da igreja é divina, a natureza tem também sua vocação. A vocação de Abrão, que no princípio era seu nome Abrão, depois passou a ser Abraão. Abrão significa pai exaltado, e Abraão, pai de muitas nações, pai de uma grande nação. Portanto, a vocação de Abrão era de ser uma bênção. Deus disse em Gênesis 12, 3, "Se tu uma bênção." Bênção para todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Foi uma vocação divina com projeção universal. Significa que a existência é mantida, a vida é contínua, apesar de pandemias, de epidemias que acontecem na história. Sempre aconteceram pandemias, epidemias, porque às vezes as pessoas agem com um coração tão ruim que a própria natureza, a própria terra, ela geme, ela sofre e ela dá o seu troco. E Deus permite a fim de que, através da dor, através do sofrimento, nós possamos ter humildade, paciência, humanidade, empatia, simpatia, de respeitar as pessoas, de amar o próximo como a nós mesmos. Pois bem, a providência que mantém a vida tem a sua origem em Deus, o Deus vivo que ama a vida. E não somente isso, a providência que mantém a vida, em segundo lugar, tem uma dimensão de profunda alteridade. Tem uma dimensão de profunda alteridade. Alter, no latim, na língua latina, quer dizer o outro. É o conceito de cada indivíduo segundo o qual outros seres são distintos dele próprio, mas mesmo havendo uma distinção, não significa que não exista conexão. Deus é diferente de sua criação, entretanto, ele é o Deus que vê. Abraão colocou o nome do lugar em que seria sacrificado seu filho de "O Senhor proverá." Versículo 14 de Gênesis 22, foi o texto que lemos. Em hebraico é Javé Jireh, que significa Deus vê. Deus está atento à sua criação. A situação de uma vida que seria ceifada é preservada.
Ora, nesta continuidade histórica, quantas vidas deixaram de ser ceifadas? Porque Deus assim agiu, interviu. Porque Ele é o Deus da providência. O Deus que mantém a vida. Em terceiro lugar, tem sua profundidade na preservação da própria vida. Deus não descumpre com sua palavra. A promessa feita a Abraão não seria quebrada jamais. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus não aceita o sacrifício de seres humanos, de crianças. No âmbito cultural cananeu fenício se praticava, e em Judá e Israel, infelizmente, isto aconteceu. Mesmo depois desse evento, segue-se a ressurreição. A ressurreição é garantida por Jesus Cristo. Passando lá do Antigo para o Novo Testamento, nós temos em Cristo Jesus a certeza de que mesmo que a vida nossa nesta existência chegue ao final, mas seremos transportados para a vida eterna. Esta é a nossa fé. Isto está inserido, instilado no cérebro de cada ser humano. O senso da divindade, o senso de uma vida posterior à vida biológica. Nos momentos em que mais parece que Deus está ausente e que não se inteira nem se importa, quando a pessoa não vê Deus por nenhum lado, ele contempla a pessoa e não perde de vista, e não a perde de vista. E chegando o momento do maior aperto, deixa-se ver, Deus deixa-se ver. Abraão comprova que Deus, por mais que às vezes oculte o seu rosto, é sempre um Deus atento e próximo. A alegria de haver sentido de novo a presença desse Deus fica registrada na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Portanto, meu querido irmão e irmã, você que está me ouvindo e me vendo, neste momento de angústia, de dificuldade, de crise ou de crises, não é tempo de desistir, mas de transformar as crises em oportunidades. Por quê? A providência que mantém a vida tem em Deus a sua origem, tem uma dimensão de profunda alteridade e tem a sua profundidade e preservação na própria vida. Se você está angustiado, preocupado, se você está passando dificuldades financeiras, se você está passando dificuldades em termos de enfermidade, saiba que Deus é o Deus da providência e Ele pode providenciar agora o sustento a você que está me vendo e ouvindo. Eu quero orar pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por esta oportunidade de conversar, de transmitir a Tua palavra a esta pessoa que está sofrendo, a esta pessoa que está passando necessidade, dificuldades, que vivendo este momento de quarentena pelo Covid-19, pedimos que a Tua bênção esteja sobre cada um aqui, com providência, Senhor. Sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso para abençoar esta pessoa, para abençoar a Tua igreja, para abençoar a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Não esqueça de curtir este canal, colocando lá o likezinho, curtindo, deixando seus comentários, pedidos de oração,
Você pode também enviar um e-mail para o meu endereço eletrônico, nelsoncelio.rocha@gmail.com. nelsoncelio.rocha@gmail.com. Até a próxima mensagem, até o nosso próximo encontro. Que Deus assim te abençoe.